A história do petróleo começa há milhões de anos, quando uma grande quantidade de matéria orgânica terminou sob a terra. Outros milhões de anos se passaram até que toda essa matéria orgânica de origem vegetal e animal, sob pressão e temperatura ideais, se transformasse em hidrocarbonetos, o petróleo bruto. Alguns desses reservatórios ficaram sob o mar, na chamada plataforma continental e também em águas mais profundas. É daí que a maior parte do petróleo brasileiro é extraído, mas antes é preciso encontrá-lo. Um trabalho caro e difícil, já que não é possível enxergar os reservatórios. São feitos estudos de todo tipo, com sonares, modelos estatísticos e sondas. Milhões são gastos para identificar as áreas com maiores chances de abrigar reservatórios. Quando o reservatório é encontrado, começam os esforços para instalar poços e retirar o petróleo em condições seguras para os trabalhadores e para o meio ambiente. O petróleo bruto é transportado por navios e dutos até as refinarias, onde ele é transformado em gasolina, diesel, lubrificantes e outros derivados essenciais para a indústria. Dutos levam produtos até outras indústrias químicas e parceiros. Gasolina e diesel viajam de trem ou caminhão até os postos de abastecimento. São comercializados e finalmente chegam aos consumidores finais. Mas essa história não para de avançar. De acordo com as estimativas da Shell, o aumento da demanda entre os anos 2000 e 2050 será de 200%, o que equivaleria, apenas até 2025, saltarmos de uma produção de energia equivalente a 210 milhões de barris petróleo dia para 340 milhões. Isso não vai precisar acontecer, já que também serão alteradas as participações das diversas outras fontes de energia, das mais tradicionais, como o carvão, passando pelo gás natural, que vem crescendo muito nos últimos anos, e futuramente pelas energias chamadas alternativas. Esse equilíbrio será cada vez mais necessário para garantir a estabilidade dos mercados e o desenvolvimento das economias emergentes. O aumento da demanda é apenas uma das duras verdades apontadas pela Shell. As outras duas são a dificuldade crescente em obter petróleo e o aumento nas emissões de CO2. Esse quadro exige mudança radical na maneira de utilizarmos energia de forma a evitar desperdício. Exige também liderança e decisões firmes dos governos e, certamente, investimentos no desenvolvimento de conhecimento científico e novas tecnologias. Os esforços de pesquisa vêm sendo realizados pela Shell ao redor do mundo e também no Brasil. Exploração e produção de petróleo, energias renováveis e meio ambiente são as três grandes áreas de pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico nas quais a empresa investe no país através de parcerias com universidades, instituições de pesquisa e fornecedores locais. Os pesquisadores trazem seu conhecimento científico, técnico, trazem também o conhecimento local do Brasil, da situação brasileira, do meio ambiente brasileiro, dos desafios de prospectar petróleo aqui no Brasil. E a Shell traz sua experiência internacional. Então, o que a gente vê muitas vezes é uma parceria. Realmente, pesquisadores da Shell com pesquisadores de universidades trabalhando juntos, ambos aprendendo. Até 2009, foram investidos 20 milhões de reais, ou aproximadamente 11 milhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento, valor que vem aumentando muito nestes últimos anos. Você vai conhecer agora alguns desses projetos de pesquisa, suas aplicações e principais contribuições até agora alcançadas. Para a Shell, várias energias precisam ser desenvolvidas, todas têm um espaço, mas nós estamos escolhendo alguns caminhos. Nós não vamos percorrer todos os caminhos da energia alternativa, mas nós estamos colocando uma série de esforços na produção eficiente de óleo. Nós estamos colocando um esforço muito grande no aumento da produção de gás e na área de biocombustível como a energia alternativa que nós temos focado.
Para minimizar os custos de prospecção de petróleo offshore, a Shell deu início a pesquisas para facilitar a identificação dos reservatórios e tornar as perfurações de sondagem mais eficazes. As reservas de petróleo formadas há milhões de anos são resultado do acúmulo de matéria orgânica transportada para o mar através dos rios ou originada ali mesmo, como algas e organismos marinhos. Com o passar do tempo, essa matéria orgânica foi coberta por areia e lama e, sob condições ideais de temperatura e pressão, originaram os hidrocarbonos, que em forma fluida ou gasosa ficaram armazenados em rochas arenosas. É aqui que se concentram os esforços de exploração. O projeto de pesquisa de modelagem estratigráfica aumenta as chances de saber onde esse petróleo se concentra, ou seja, onde é economicamente viável estabelecer um poço de exploração. Modelagem estratigráfica é uma técnica de simulação em escala reduzida da formação do ambiente geológico e seus possíveis reservatórios na costa do Brasil. Para reproduzir numa escala 500 vezes menor o que aconteceu com as rochas arenosas originadas de fluxos de areia e argila, são utilizados sedimentos que se depositam no tanque construído especialmente para o projeto em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O comportamento deste fluxo de sedimentos permite criar modelos de distribuição espacial, ou seja, do assentamento e compartimentalização dos materiais no fundo do oceano. A partir do momento, então, que a mistura de água e sedimento entra no canal, vai se desenvolver uma corrente de turbidez nessa seção confinada e a gente vai fazer então uma sucessão dessas correntes para gerar um empilhamento de camadas. Depois do depósito então, dos grãos sedimentados, a gente vai passar o perfilador, vai passar o laser e ele vai nos gerar um mapa topográfico que essa corrente gerou. This project is very important for Shell, and it's very important because we were able to build the biggest tank ever designed for this kind of research. This research is going to build a better understanding of the deep water environment offshore Brazil and more extensively to all the globe. Como acabamos de ver, na exploração offshore, o petróleo é extraído de reservatórios em rochas arenosas depositadas de forma irregular. Muitas vezes, para forçar a subida do petróleo pelo poço produtor, é preciso empurrá-lo com água introduzida no reservatório pelo poço injetor. Essa água percorre a rocha porosa, onde o óleo está depositado, obrigando-o a movimentar-se e concentrar-se junto ao duto de extração. Pode parecer fácil, mas não é. Vamos representar essa rocha de uma maneira simples, como se a água fosse empurrada por um enorme êmbolo de uma injeção, saindo pelos orifícios com uma certa vazão e velocidade. Para uma mesma quantidade de água, quanto mais orifícios, menor a vazão e a velocidade de saída da água em cada um deles. Mas se fecharmos alguns orifícios, a água sairá com maior vazão, velocidade e pressão pelos que continuarem abertos. Essa melhora na produtividade de óleo através do processo de injeção de água é o objetivo do projeto piloto de aplicação de polímero, também conhecido como Brightwater. Um trabalho inovador e que beneficia muitos outros projetos que estão em fase avançada. Essa tecnologia não é uma tecnologia simples, não é algo que a gente encontre em qualquer lugar, em qualquer laboratório de química. And in Brazil it was also never used before. So it's very novel and hence it was really a pilot, really trying to test the concept, see if we could make it work. Brightwater é a água injetada com um polímero ainda em fase de testes. O polímero é uma longa cadeia molecular, um plástico especial que reage ao calor e ao longo do tempo vai se expandindo e fechando os caminhos de passagem da água, tornando parte da rocha reservatório impermeável. Automaticamente a água é divergida para os caminhos onde estava o petróleo e aí desloca o petróleo aumentando essa produção. Para o projeto piloto de aplicação de polímero,
a Shell estabeleceu parcerias com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e com a PUC do Rio de Janeiro. Nós fomos contactados pela Shell com o intuito de nós avaliarmos o desempenho do Brightwater no meio poroso. O que aconteceria no momento em que o Brightwater fosse injetado na rocha reservatória. A função é justamente desenvolver a parte da ciência, o conhecimento que ainda não existe, que é necessário para remover barreiras tecnológicas. A preocupação com o meio ambiente e com procedimentos seguros que evitem impactos à natureza tem hoje fundamental importância no desenvolvimento e na execução de projetos ligados à área petrolífera. A biodegradabilidade dos fluidos utilizados na exploração e produção de petróleo é um campo de estudos que vem ajudando a Shell a entender a persistência desses fluidos no ambiente marinho e, consequentemente, evitar esse tipo de impacto em suas operações. No Brasil, a exploração e a produção marítima de óleo e gás devem ser licenciadas pelo IBAMA, depois de realizado um estudo ambiental. Além de todo o levantamento do ecossistema e dos impactos da operação, são exigidas respostas bastante específicas para questões como descartes de fluidos e cascalhos resultantes da perfuração. A questão ambiental é fundamental, né? Tá na pauta de todos. Uma empresa hoje não se pode dar o luxo de não se preocupar com a questão ambiental. É uma exigência do governo, mas você vê que as empresas têm essa preocupação, entendeu? Eles estão buscando novas metodologias, então você vê que essa cultura aí de cuidado com o meio ambiente, você vê que está crescendo realmente. O projeto de pesquisa Biodegradabilidade de Fluidos de Perfuração vem atender os questionamentos do IBAMA acerca dos compostos químicos utilizados no processo de perfuração em águas brasileiras. As justificadas dúvidas do IBAMA resultam em discussões altamente técnicas que já envolveram especialistas nacionais e internacionais. Empenhada na adequação de todos os procedimentos, a Shell quer estar preparada da melhor maneira possível para o plano de regulamentação. Nesse projeto, a parceria da Shell é com o laboratório LabTox. O objetivo dos pesquisadores é identificar e adaptar uma metodologia apropriada para a realidade ambiental brasileira, bem como produzir um banco de dados que possa apoiar a interpretação de futuros resultados obtidos. A metodologia ela já existe, mas para produto solúvel, e a proposta aqui foi adaptar para produto insolúvel. Basicamente é o que? A gente coleta a água do mar natural e a água do mar natural já tem bactérias presentes nessa água do mar. O objetivo é testar a degradação de substâncias por essas bactérias que já estão naturalmente presentes na água marinha. Na verdade, esses ensaios eles vão me dizer assim, essa concentração afeta, esse produto não é biodegradável e isso vai auxiliar na tomada de decisão, entendeu? Eu dou esse resultado. Além do projeto de pesquisa, a Shell Brasil trabalha pela divulgação de seus resultados e pela discussão deles junto ao IBAMA, demais entidades ambientais e outras empresas de exploração e produção de petróleo, além de seus fornecedores, sempre com o objetivo de participar da definição de diretrizes e normas para a utilização de fluidos de perfuração. O objetivo é divulgar isso, quanto mais melhor, para outros países, para que ela seja, o benefício daquela pesquisa seja amplamente utilizado. As empresas conseguem perfurar, conseguem fazer as extrações que são necessárias, enfim, mas ao mesmo tempo conseguem trabalhar de forma a não degradar o meio ambiente, né? O que é muito importante também. Há séculos, o Atlântico Sul tem sido um desafio para exploradores e navegadores. Mesmo não sendo conhecido por furacões como os que ocorrem no Golfo do México, na costa norte-americana e no Pacífico, ele ainda é em grande parte desconhecido. Se atravessar um oceano foi e continua sendo uma operação delicada, imagine viver sobre o mar. Condições adversas são companheiras inseparáveis de todos que trabalham em campos petrolíferos offshore. Nas plataformas de prospecção e exploração,
as condições do clima e das correntes marítimas determinam como será o dia dos habitantes das instalações de produção de petróleo. O projeto Caracterização da Corrente Marítima Brasil tem como objetivo principal aumentar a segurança das operações nas plataformas oceânicas. Ele é definido como uma pesquisa Metocean, ou seja, considera dados meteorológicos e oceanográficos. O estudo é focado na região entre as latitudes 21 graus sul e 25 graus sul e descreve o comportamento das correntes oceânicas profundas e de superfície, interpretando dados de variação climática, como temperatura do ar e da água, velocidade e direção de ventos, altura, velocidade e modelagem de ondas, formação e evolução de tempestades. Tudo isso para oferecer um painel integrado das variações ao longo do ano. A pesquisa não oferece dados apenas para definir parâmetros de segurança operacional no dia a dia das plataformas, mas também para os projetos, considerando aí design estrutural e de equipamentos, previsão de fadiga de materiais, segurança ambiental e até formatação de contratos de seguro. Conhecendo melhor o campo de correntes, por exemplo, e também o campo de ondas, é possível projetar as plataformas, os navios, as estruturas que ficarão offshore de maneira mais adaptada para aquele tipo de ambiente. Se melhor é o conhecimento para você projetar suas estruturas, mais segurança todo o sistema vai ter, né? Não só em questão de segurança pessoal, como de segurança do ambiente. Boa parte dos dados da pesquisa foram adquiridos ao longo de 2 anos nos campos BC10. Foram distribuídas boias com sensores que transmitiam continuamente os dados coletados via rádio para o Centro de Pesquisa Oceanográfica da Universidade de São Paulo. A USP é a parceira da Shell nesse projeto de fundamental importância para todo o setor de exploração e produção offshore. We see them as experts in the oceanography for offshore Brazil, and we felt that they had the capabilities and expertise and experience to make the most sense out of this data. A pesquisa científica aqui representa segurança para todos os que participam das atividades de exploração e produção de petróleo. Mais do que isso, o conhecimento representa maiores chances de garantir segurança a todo o ecossistema marinho. Atender a demanda cada vez maior de energia é o desafio que a Shell precisa enfrentar com responsabilidade social e ambiental. A emissão de CO2, o dióxido de carbono pela queima de combustíveis fósseis em veículos, representa 23% do total de emissões relacionadas à geração de energia. Mas o fato é que a demanda por transporte global deverá crescer 45% nos próximos anos. Os biocombustíveis já são uma alternativa real à gasolina e ao diesel, pois, embora a emissão de CO2 seja similar nos 2 tipos de combustível, os biocombustíveis são produzidos a partir da biomassa vegetal que, durante seu crescimento, absorveu CO2 da atmosfera, o que resulta numa situação de equilíbrio. Hoje, muitos países adotam os biocombustíveis que, segundo a Agência Internacional de Energia, poderão representar 30% do mercado de combustíveis para transporte em 2050. O biocombustível feito a partir da cana-de-açúcar é uma realidade no Brasil há décadas. Mas em 2008, a Shell estabeleceu uma parceria com a Unicamp em Campinas, São Paulo, e vem realizando estudos pioneiros que procuram utilizar o bagaço da cana para aumentar a produção. São os chamados biocombustíveis de segunda geração. Os combustíveis de segunda geração são os combustíveis que não competem com os alimentos. Então, os combustíveis de primeira geração são feitos de açúcar. Os nossos, eles vêm do bagaço, que é a fração não alimentícia. Então, em vez de se plantar mais cana para produzir mais etanol, a ideia então é usar esse bagaço para transformar no etanol e deixar, digamos, as áreas agriculturáveis para a produção de alimentos, né? Não é só uma questão de que está diminuindo a quantidade de petróleo.
Eu acho que é muito mais do que isso. Hoje a grande questão é a questão ambiental. Produzir energia a partir de biocombustíveis de segunda geração é mais um desafio que a Shell encara olhando para o futuro. Junto com seus parceiros da Unicamp, os resultados começam a aparecer. Oceano Atlântico, 40 graus oeste, 21 graus sul. Brasil, aproximadamente 110 quilômetros do litoral do estado do Espírito Santo. Aí está localizada a província petrolífera Parque das Conchas, também conhecida como BC10. O bloco de produção, com aproximadamente 270 quilômetros quadrados e, até agora, 4 reservatórios, é o primeiro no qual a Shell Brasil é a operadora principal desde a fase 0. Detendo 50% de participação, a Shell tem como parceiras a Petrobras e a indiana ONGC. Foram 10 anos de investimento, planejamento e desenvolvimento de soluções inovadoras que representam um marco para a Shell e para a indústria petrolífera. Poços entre 1.500 e 2.000 metros de profundidade e com diferentes tipos de óleo bruto, alguns reservatórios com óleo e gás. Quilômetros de distância entre esses pontos. O FPSO e o continente. Nenhuma infraestrutura de escoamento. Alto mar, isolamento, ondas, tempestades. Foi necessário reunir o que havia de melhor no mundo em soluções tecnológicas e de engenharia. In general, the access to easy oil or easy reserves is a thing of the past. Now we have to go deeper. We have higher pressures. We have heavier oils. We have to go into deeper water. And technology is going to play a huge part in being able to access those reserves. BC10 is unique in many ways. Without a lot of things coming together, it simply wouldn't have happened. And that includes new technology. It includes novel ways of working. O óleo e gás fluem dos reservatórios através dos poços até o equipamento conhecido como Árvore de Natal, localizado no fundo do mar. Da Árvore de Natal, o óleo e o gás seguem pelos jumpers e plets até o mobo, onde acontece a separação inicial do óleo e do gás. É a primeira vez que esta tecnologia é utilizada em águas profundas. A partir dali, óleo e gás seguem diferentes caminhos, mas com o mesmo destino. O FPSO Espírito Santo, capaz de processar 100.000 barris por dia e armazenar quase 1,5 milhão de barris. There are horizontal wells in the rest of the world, of course. There are ESPs in the rest of the world, but not separated ESPs as we do in BC10. We get the oil and gas into the ESPs. They get first, oil and gas get separated, and the oil is pumped separately from the gas to the FPSO. There's several pieces of hardware that we can show, which is always the most eye-catching things to show. One is on the umbilical, the multi-purpose cable that runs from the FPSO to the subsea installations. Umbilicais para águas ultraprofundas são cabos integrados para fornecimento de energia elétrica em alta tensão e para controle eletrohidráulico dos equipamentos submarinos. Esta tecnologia pioneira em termos mundiais, capaz de resistir a condições extremas, permite a produção de óleo em campos com as características do BC10. BC10 is a landmark project for us, and not only is it a landmark project for us in Brazil, but it also helps build that bridge to where we want to be, which is creating a heartland here in Brazil. We need to collaborate with universities, we need to collaborate with service companies, we need to collaborate with other major oil companies to transfer and share learnings to be able to accelerate the development of different technologies that are required. BC10 is an excellent demonstration of how something that doesn't look possible can still be achieved through integration, new technology,
the pulling together of many people around the world, setting themselves a target and then say, okay, what needs to happen for us to achieve that target, and then go after it and actually achieving it. And I think for that, BC10 will be remembered in the future. Compromisso com segurança ambiental, responsabilidade para atender às necessidades do mercado, iniciativa para estabelecer alianças e parcerias e investimento em pesquisa para gerar conhecimento e inovação. Assim, a Shell vai enfrentando os desafios da energia.